Se você encontrou, dê um glória a Deus. A palavra do Senhor diz a partir do versículo 1, do capítulo 47 do livro de Ezequiel. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam águas ao lado direito. Versículo 3, irmão. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, um instrumento de medir, amém? Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam nos lombos ou ombros. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar a nado, rio pela qual não podia passar. E me disse: viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Pode sentar, dando glória a Deus. Meu Deus, vou nessa noite condensar, fazer com que essa mensagem ela seja algo compacta, para que a igreja nessa noite, aos visitantes que aqui estão conosco, possam assimilar, possam entender, possam levar para casa realmente aquilo que você veio buscar. Amém, igreja? Ezequiel, ele era um profeta contemporâneo. O que é ser contemporâneo? Contemporâneo sou eu que vivo na mesma época desse guitarrista que arrebenta aqui nessa noite. Ser contemporâneo é viver na mesma época da igreja que aqui está presente. Ezequiel era um profeta que ele tinha sido levado cativo de Israel. Ezequiel era alguém que ele vivia na mesma época de Daniel, na mesma época de Sadraque, Mesaque, Abednego. Ele também vivia na mesma época, olha só, de quem? De Jeremias. Ele era alguém especial no meio de pessoas especiais. Olha para o irmão e fala: você é especial. Vivemos na mesma época, porque somos especiais. Mas ser especial não significa que você não vai passar por luta. Ser especial não significa que você é imune a provas. Ser especial não significa que você não vai ser levado cativo para servir no palácio de Nabucodonosor. Ser especial não te deixa imune para que você seja lançado em prisões, lançado em covas, ser colocado durante 2 anos pendurado em uma gaiola em meio à cidade de seus pais, como Jeremias assim ficou. Ser especial não te deixa imune, assim como Ezequiel foi levado a uma das cidades dominadas por Nabucodonosor, mas não a Babilônia. Ezequiel, ele tinha muitas visões. Ezequiel, dizem na Bíblia que ele foi o primeiro homem a ver extraterrestre. Olha que coisa maluca. Meu Deus, como assim o pastor agora ficou louco? Não, irmão, ele olha para cima e vê uma roda grande de fogo entrando dentro de uma roda pequena. Eu falei: que coisa maluca é essa? Se fosse nos tempos de hoje, ele está vendo o que? Um OVNI? Ele está vendo o ET? Não, irmão, ele viu a manifestação da glória de Deus. Ele viu a manifestação do poder de Deus, dizendo: aqui na minha presença o grande, ele se curva o pequeno. Sabe por quê? Porque no reino
que eu e que você pensa. Quem está entendendo, dá glória a Deus. E agora ele está sendo conduzido por um homem. E algumas tradições dizem que esse homem é um anjo, um mensageiro de Deus. No capítulo 47, Ezequiel, contemporâneo desses tais que aqui eu vos disse, ele está agora tendo uma visão maravilhosa. Como assim, pastor? Ele é conduzido até um templo, um local de adoração, e esse homem pega ele pela mão e dá a volta no templo e coloca ele novamente à frente, e ele olha para o altar desse templo, ele vê algo saindo por debaixo. Há um rio. Só que diferentemente de que muitos entendem, um rio nunca nasce um rio. Meu Deus, quem está entendendo? Um rio nunca nasce um rio. Fala por irmão, um rio nunca nasce. Estou dizendo isso, Deus está falando com alguém nessa noite aqui. Ei, você ainda é nascente. Para de querer ser rio. O rio, igreja, ele nasce com gotículas saindo da terra. Saindo da terra. Quem já viu uma nascente sabe que é coisa tremenda. Tremenda. Há locais aqui mesmo no Goiás que você cava menos de meio metro, 50 centímetros, já começa a minar água, sair água. E assim são as nascentes. As nascentes começam com pouca água. E aqui eu começo a entender, porque quando ele entra na rota, quando ele entra no leito, ele só consegue molhar os tornozelos. Por quê? Porque ainda é nascente. E aí eu começo imaginando coisas tremendas que o Senhor me mostra. Que o anjo fala novamente, mede mais 1000 côvados e carrega, leva ele mais à frente. E ele então, ele molha o quê? Os joelhos. Porque as águas vão aumentando. O que é isso? A fé dele vai aumentando. Aquilo que agorinha era pouca coisa, pouca água, pode aumentar, irmão, pode aumentar a guitarra. Vai aumentando porque ele dá um passo além. Olha aqui, quem está pegando? Olha só, irmão, olha, quem está pegando? Ele dá um passo além. Você lembra o cego que há 38 anos, não o cego, aquele aleijado que há 38 anos ele ficava ali na porta do templo. Quando Pedro e João ele segue no livro de Atos capítulo 3, eles vão subindo a porta de Formosa, e lá tem um templo na porta, e tem a porta, e tem um mendigo que há 38 anos ele era aleijado. O mendigo olha para ele e fala assim: ei, me dá um dinheirinho. Ele fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Mas o que eu quero fazer menção nessa noite é, ele estava há 38 anos aleijado à porta do templo, e ele só conseguia molhar os seus tornozelos. Ele só conseguia pegar as esmolas daqueles que entravam no templo e sentiam a presença de Deus no templo, e quando saía do templo estava com o seu coração cheio de Deus e algumas moedas no bolso. E aquelas moedas então eram oferecidas àquele mendigo aleijado. 38 anos molhando o tornozelo somente, porque não tinha coragem de dar um passo para dentro do templo. Amém? Você está entendendo? Dá uma glória a Deus, irmão. Então aquele homem, Ezequiel, ele dá mais um passo, e a escritura diz que ele então molha os tornozelos, molha os joelhos. E eu começo a imaginar, porque no livro de Lucas, Jesus ele está andando, e Jesus ele encontra um cego, e o cego olha para ele e diz: Jesus, eu quero ver. E Jesus bota a mão nos olhos dele, e ele é curado, mas pela metade. Que coisa maluca. Como assim, pastor? A escritura diz que Jesus fala: e agora, tu estás vendo? E ele diz: estou vendo, mas vejo os homens como árvores. Você sabe por quê, igreja? Porque tem gente que realmente até deixa de molhar somente os tornozelos,
e começa a molhar os seus joelhos, porque tem mais um pouquinho de fé. Mas só mais um pouquinho de fé não adianta. Aquele homem teve mais um pouquinho de fé, molhou os seus tornozelos, mas ele teve um milagre pela metade. Pela metade. Meu Deus! Mas no livro de Ezequiel, capítulo 47, ainda está dizendo que esse homem molhou os tornozelos, molhou os joelhos, mas ainda não era o suficiente. O anjo mediu mais 1000 côvados, conduziu ele mais um pouco à frente, e ele chegou até um local onde estava o quê? Molhando os seus lombos, seus ombros. E eu fico, varão, pensando como é que pode a pessoa molhar os ombros na fé, nas águas do Senhor, e mesmo assim não ter a salvação. Mas o Senhor me mostrou. Jesus está passando, 10 leprosos, ele se encontra com ele. Os 10 são curados, mas somente um volta para agradecer. Os outros 9 molharam os seus ombros com as águas do alto, foram curados, receberam a bênção dos céus, mas eles não voltaram. Preste atenção, irmãos. No livro de Mateus, capítulo de número 13, Jesus ele nos mostra uma parábola que tem tudo a ver com essa mensagem de Ezequiel 47. No livro de Mateus, capítulo 13, Jesus está passando, pregando, e ele fala uma parábola sobre o semeador. O semeador saiu a semear, e ele lançou as primeiras sementes, e as sementes caíram aonde? À beira do caminho. A segunda, em meio às pedras. A terceira, em meio aos espinhos. Somente a quarta caiu em terra boa e fértil. Mas vamos entender, porque se você continuar lendo, alguns versículos depois, Jesus ele vem ensinando sobre a interpretação dessa parábola. Mateus capítulo 13, versículo de número 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei-vos, pois a parábola do semeador. Escute. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata. E ele está falando isso, é a semente que caiu à beira do caminho. Você vem aqui hoje? Escuta. Vem um louvor impactante desse aqui, que se eu fosse embora só com louvor eu já estava cheio. Mas tem gente que entra, recebe, é cheio nesse momento. Mas a escritura diz que ele escuta, mas ele vai embora. Lá fora, alguém fala com ele lá, você foi naquele lugar. Não dá, não vai não sei o que e tal. Mas aí ele perde a fé. Isso são os abutres, o inimigo comendo a semente que foi lançada. Fala pro irmão assim, ó. Vai deixar? Fala pro irmão, vai deixar o inimigo comer aquilo que foi o próprio Deus que semeou na tua vida? Vai deixar? Fala pro irmão, cutuca ele, fala, vai deixar o inimigo comer aquilo que foi o próprio Deus que plantou na tua história? Por isso que você percebe, varão, no culto de domingo, rapaz, tinha 3 visitantes, nunca mais veio, porque o inimigo comeu a semente que caiu naquela vida. Vamos ligar a Ezequiel 47? Só molharam os tornozelos. Aleluia! Glorifica o Senhor, irmão, porque o Senhor está te revelando algo nessa noite. No versículo 20 ele diz: o que foi semeado em solo rochoso ou nas pedras, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, e lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Ele não tem raiz em si mesmo, é algo superficial. Você traz o teu parente na igreja porque você tem um bom testemunho. A tua fé traz o teu parente até a igreja. O teu parente chega na igreja, recebe uma oração, aceita Jesus e sai pregando no trabalho, na escola, na rua, aonde quer que ele vá, ele fala de Jesus. Mas quando vem a primeira provação, tu vai saindo da igreja e tu encontra ele lá no bar.
na festa, na farra, porque ele não tem raiz em si mesmo. Isso é o quê? Alguém que molhou os seus pés? Não, alguém que molhou os seus joelhos nas águas do Espírito. Não é o suficiente, não é o suficiente, não é o bastante, não é o bastante. E o anjo, tendo essa convicção, ele pega novamente Ezequiel, dá mais uma volta, mede mais 1000 côvados, e ele vai mais além, aonde molha os lombos. Meu Deus, irmãos, esse que molha os lombos é aquela semente que cai em meio aos espinhos. Olha no 22, o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica São crentes, já são crentes. São pessoas que vêm na igreja e você fala para ele assim: como é que foi? Eu estou na igreja desde do grupinho das crianças, mas nunca sentiu Deus. Só passou algo nos tornozelos, nos joelhos e nos lombos. Sabe como? Jesus está pregando, ministrando. Chega um jovem para ele, Marcos, livro de Marcos. Chega um jovem para ele e fala assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus olha para ele e fala assim: cumpre os mandamentos. Aí eu gosto dessa palavra porque ele diz assim, ele bate no peito. É mole para mim, já estou no reino. Só é para cumprir os mandamentos? Mestre, cumpro desde a minha juventude, desde quando eu era pequenininho, lá na escola dominical. Como é que é o grupo das crianças aqui, o nome? Profeta Kids? Só crente desde o Profeta Kids. Aí Jesus dá um sorriso pro irmão aí, igreja. Tá faltando algo, meu filho. Sabe por quê? Porque Jesus tinha consciência que aquele jovem só tinha molhado os seus pés no tornozelo. Jesus tinha consciência que aquele jovem só tinha molhado os seus pés nas águas do Espírito somente aos joelhos. Jesus tinha certeza e convicção, porque ele sabe de tudo, de todas as coisas, que aquele jovem, ele tinha simplesmente entrado nas águas até os seus ombros. E sabendo disso, Jesus disse para ele: falta uma coisa, jovem. Vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres. A Escritura diz que quando ele teve a resposta da sua pergunta, ele ficou inválido naquele momento. Ele não teve palavras. A Escritura diz que seu semblante decaiu, ele se emudeceu, ele não teve mais palavras, porque quando você vem buscar uma palavra de Deus e Deus te responde, você tem que ouvir, e não somente ouvir, você tem que obedecer. Aqui no Brasil o alfabeto começa como? Fala mais forte, igreja. Tá, amém? E o alfabeto do reino? Quem sabe? Obedecer. O alfabeto do reino dos céus começa como obedecer. Aquele jovem saiu calado, porque a Bíblia diz que as riquezas que ele tinha, ele não pôde abandonar. Estou falando para você dar tudo que você tem, não, igreja. Mas nessa noite, aquilo que está te deixando simplesmente molhar os teus pés, molhar os teus joelhos, aquilo que está te prendendo somente molhando os teus lombos, é aquilo que você nessa noite tem que renunciar. Porque o inimigo não está preocupado com aquilo que você está ganhando. Tem gente que fala assim: o inimigo está com muita ira de mim porque eu ganho 5 salários mínimos. O inimigo está muito irado porque eu recebi uma bênção aí, um negócio na justiça, e eu ganhei 50, 100 mil reais. Não, o inimigo não está preocupado com isso, porque ele sabe que quanto mais você ganha e você só está com os teus pés molhados, isso vai te prender mais aqui e não te deixará subir. Mas pastor, o que o inimigo ele está preocupado? Ele está preocupado com o quê? Com a tua renúncia. O que você tem que renunciar nessa noite? Oh, aleluia! O que você precisa renunciar? Porque preste atenção, isso é espiritual. Só vai entender quem está em espírito nessa noite. Oh, aleluia! No livro de Jonas, quando Jonas está lá no barco, depois de ter desobedecido a Deus, Deus manda o quê? Um maremoto. E começa a chacoalhar o barco de um lado, chacoalhar o barco para o outro, chacoalhar o barco de um lado. Aí
Aí, os marinheiros, varão, eles têm uma ideia, e é lógica. Vamos pegar tudo que está pesado aqui e vamos jogar no mar. Antes que o que está aqui dentro... meu Deus, isso é muito forte, igreja. Meu Deus. Vamos pegar esses caixotes de ouro. Vamos pegar essas caixas de bebida. Vamos pegar esses fardos de Eva e vamos jogar tudo no mar. Por quê? Porque aí o navio vai ficar mais leve, irá flutuar e não virá a pique, não virá a tombar, virá. E eles pegam tudo e jogam para fora, joga tudo para fora. E só fica eles lá dentro, só fica o material humano. E eles veem que o mar não para, e mesmo assim o navio está quase a fundo, porque o problema não era as coisas físicas, aleluia. O problema era as coisas espirituais de alguém que estava indevidamente naquele barco. Mas voltando, só vai subir aquele que não tiver seu coração prendido em nada. Tem aqui, irmãos, aqui até dá 2 horas de mensagem sobre Jonas, mas vamos esquecer Jonas. Só dei esse exemplo do navio, porque para que esse navio não venha afundar, é necessário jogar tudo que não presta para fora. O que é que não presta? É cigarro? Joga fora. O que é que não presta? É adultério? Joga para fora do teu barco. O que é que está te atrapalhando no teu navio? É a mentira, é a inveja, é a ganância, é a arrogância, a vaidade, é o mau caráter. Ei, igreja, o que está te impedindo a ficar mais leve para o arrebatamento? Aleluia! O que é que você está disposto a renunciar na tua vida? Pastor, só eu fumo um cigarro eletrônico. É pecado e vai te levar para o inferno do mesmo jeito do tabaco. O que você está disposto a renunciar? E a Escritura diz que esse jovem foi embora porque ele só tinha água nos lombos. Porque enquanto, igreja, abertamente para você, enquanto você tiver água nos tornozelos, água nos joelhos, água nos lombos, você é um crente comum. Fala para o irmão, crente comum. E tem uma palavra para isso que até dói na alma do pregador quando fala isso. Diga, um crente mediano. Fala mais forte, um crente mediano. Crente mais ou menos. Agora vem a tradução disso tudo, crente medíocre. É duro, né? Irmãos, mais ou menos é fácil de ouvir. Mediano é fácil de ouvir. Mas quando fala medíocre, aí dói. Você sabe por quê? Porque tudo é a mesma coisa. Preste atenção, igreja. Jesus falando uma parábola, que um certo homem, ele viajou e deixou algumas posses nas mãos dos seus servos. Escute isso. O primeiro recebeu 10 talentos. O segundo recebeu 5 talentos. E o terceiro recebeu 1 talento. Aquele que recebeu 10 talentos, ele pensou, vou negociar, vou multiplicar os talentos que o meu Senhor me deu, e quando ele chegar, eu vou ter o que entregar nas mãos dele. E assim ele fez. O segundo recebeu 5. Fez a mesma coisa, mas aquele que recebeu 1 diz, o quê? Eu não vou negociar não, vou enterrar, porque quando ele voltar ele vai receber a mesma coisa que ele me deu. Então ele cava um buraco e enterra. Depois o seu Senhor chega e ele então, aquele que ele entregou 10 recebe 20, aquele que ele entregou 5 recebe 10, e aquele que ele entregou 1, ele recebeu 1. Mas aquele que recebeu 1 dobrado, ele diz assim, vai, servo bom e fiel. O segundo ele disse, servo bom e fiel. Mas aquele que ele entregou 1 e só lhe entregou 1, ele disse, servo é duro, servo inútil, servo inútil. Mas como assim, Senhor, servo inútil? Porque até aquilo que você não tem lhe será tirado. E eu imaginando, como é que você tira algo de alguém que não tem nada? Quem entende essa palavra? Quem entende? Como é que ele tira algo de alguém que ele não tem nada? E o Senhor me mostrou em revelação isso.
A salvação é aquilo que não temos hoje, ainda teremos, mas em fé temos, mas ainda não temos. Aquele que é servo mediano, mais ou menos, medíocre, inútil, não herdará o reino de Deus. Mas pastor, o que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A mesma pergunta do jovem. Basta, falta uma coisa. Falta uma coisa. Deixar de ser mais ou menos, deixar de ser mediano, deixar de ser medíocre, deixar de ser inútil e dar um passo à frente e mergulhar nas águas profundas. Aleluia! 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 E sim, igreja, dar um passo à frente e ir a mais.